Bom dia, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Antes de mais nada, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Rogamos a Ti que o Senhor possa permanecer conosco, mudar a nossa vida, a nossa história, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente também, o nosso coração, para tudo que for feito nessa escola bíblica dominical. E Deus, em nome de Jesus, aceite a nossa adoração, nosso louvor, e permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 21 ao verso 23. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 21 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra que foi lida nessa hora. Meus irmãos, nós temos vários aniversariantes. Eu vou citar aqui o nome deles, depois a gente vai ler um outro texto bíblico e vamos estar cantando louvores também. Mas existem os aniversariantes de vida, de casamento e as nossas famílias de oração. Quem está completando mais um ano de vida durante essa semana é a nossa irmã Esther Leal, o nosso irmão Pedro Henrique, a nossa irmã, minha amada esposa Thaís Hubert, a nossa irmã Deusimere Matos, completando mais um ano de vida durante essa semana. Aniversário de casamento, Edson e Vera, Carlos e Neuza, estão completando mais um ano de vida a dois. E as nossas famílias de oração, a família da nossa irmã Nilza e também a família do nosso irmão Rodrigo. Então nós vamos estar orando por essas famílias queridas, colocando essas famílias diante de Deus, mas daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo isso, porque agora a gente vai abrir nossas Bíblias no livro de Esdras. Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2, nós vamos ler do verso 68 ao verso 70. Esdras capítulo 2, do verso 68 ao verso 70 da palavra do nosso Deus. Esse texto nos prepara para o momento onde nós vamos orar também, consagrando nossos dízimos e as nossas ofertas. Esdras capítulo 2, do verso 68 ao verso 70 da palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor: Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual estava em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dáricos e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. Verso 70. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Que a palavra de Deus nos instruindo, nos ensinando. Alguns vão dizer que nesse período
os dízimos e as ofertas eram feitas somente com gado, somente com materiais agrícolas, e a gente vê aqui que não é bem assim. Jesus está relatando aqui que as pessoas ofertaram a casa do Senhor com quantias financeiras e boas quantias financeiras. O dízimo é um princípio bíblico, é um princípio que está antes da lei, está durante a lei, está após a lei. É um princípio onde nós podemos ter na nossa mente, no nosso coração, a ideia de que só devolve o dízimo aquele que já foi abençoado por Deus com sustento para o seu lar. E é exatamente isso. Por gratidão, nós devolvemos o nosso dízimo ao nosso Deus. Por gratidão, nós devolvemos tudo aquilo que pertence a Deus. Por gratidão, nós devolvemos e colocamos diante do altar do Senhor os nossos corações, muito além de quantias financeiras. Nós colocamos o nosso coração gratos porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. E é exatamente isso que nós fazemos todos os domingos, e é exatamente isso que a gente tem feito. Louvado seja Deus porque as pessoas permanecem fiéis ao nosso Deus, e a gente tem conseguido ajudar e continuar enviando remessas ao Supremo Concílio, enviando remessa ao nosso presbitério. Nós conseguimos ainda sustentar missionários, ter nossas contas em dia. Louvado seja Deus por isso, pela fidelidade do povo de Deus. Nós temos comprado alguns materiais para a igreja também, isso tudo fruto do nosso dízimo e da nossa oferta. Nós já compramos uma caixa de som para guitarra, nós compramos um sub, que é uma caixa para grave para a igreja, nós estamos fazendo a casinha, né, como se fala, da nossa bateria, e isso tudo nós só conseguimos realizar através da fidelidade do povo de Deus, através dos dízimos e das ofertas. Muita coisa tem por vir. Ano que vem é um ano de desafio para a Igreja Presbiteriana de Araçás, é um ano onde, se tudo der certo e tudo colaborar, e se for principalmente da vontade de Deus, nós vamos iniciar a construção do novo templo da igreja, e é uma alegria participar dessa história, e você também pode participar dessa história devolvendo o seu dízimo e a sua oferta para a casa do Senhor, para que nós consigamos e continuemos a conseguir tudo isso que a gente tem falado aqui. Então nós vamos orar, consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas, e vamos também colocar essas pessoas queridas no altar do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós louvamos, engrandecemos, exaltamos ao teu santo nome, Pai. O Senhor é um Deus tremendo, Pai. O Senhor é um Deus que sustenta a nossa vida. O Senhor é um Deus que muda a nossa história. O Senhor é um Deus que está bem presente no seio de cada realidade que nós pensamos e agimos, Pai. Pai eterno, nós em nome de Jesus queremos primeiramente colocar pessoas queridas em tuas mãos. Pai eterno, abençoe a nossa irmã Esther Leal. Pai eterno, abençoe o nosso irmão Pedro Henrique. Abençoe a nossa irmã Deusimere Matos. Abençoe a minha esposa Thaís Rubert, a minha amada esposa Thaís Rubert. Pai eterno, prolonga os anos de vida dos teus filhos. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer que essas pessoas frutifiquem cada vez mais para o teu reino, para a adoração do Senhor, que eles nunca se desviem dos teus caminhos. Pai eterno, em nome de Jesus, também colocamos, Senhor, a vida e as famílias, os casamentos do diácono Edson e da nossa irmã Vera, e do nosso irmão Carlos e a nossa irmã Neuza. Pai eterno, em nome de Jesus, sustenta esses lares. Pai eterno, em nome de Jesus, que haja suprimento nesses lares. Que o Senhor possa, de fato, abençoá-los ricamente. Abençoe os filhos desses casais. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa providenciar tudo aquilo que eles precisam, conforme a tua santa vontade. Pai eterno, abençoe também as famílias da nossa irmã Nilza e do nosso irmão Rodrigo.
Pai eterno, em nome de Jesus, sustenta esses lares também. Que o Senhor possa mostrar coisas novas do Senhor para cada um deles. E que o Senhor, de fato, possa conduzir a família deles para o louvor da Tua glória. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida.
Louvado seja Deus, que Deus tem nos abençoado com tantas pessoas queridas, completando mais um ano de vida durante essa semana. Vamos então começar a nossa lição de hoje. Nossa lição de hoje, a gente está terminando essa revista, uma revista que eu gostei muito, chamada Ídolos do Coração. E nessa revista nós começamos a primeira lição falando sobre o coração corrompido, onde a gente viu que o coração corrompido do ser humano, ou melhor dizendo, que o coração do ser humano após a queda está completamente distante de Deus, corrompido. É um coração que nós não podemos confiar de fato, porque é um coração que tende a fazer coisas erradas contra Deus. É basicamente isso. A lição 2 vai falar sobre uma introdução, dos ídolos do coração, que a gente deve guardar o nosso coração de fato de todos esses ídolos. Que ídolos são esses? Aí vem as lições da lição 3 até a lição 11, fala dos ídolos do coração descritos aqui nessa lição, são muitos. Aqui a lição fala de alguns ídolos centrais para a vida do ser humano, que nós devemos evitar, devemos abandonar, devemos lançar fora, como vários textos bíblicos vão dizer. Então a lição 3 fala sobre o egocentrismo. O egocentrismo é uma pessoa centralizada em si, pessoa que só pensa, aquela velha pessoa que olha somente para o seu próprio umbigo. Esse é o egocentrismo. Ele não importa com o que está acontecendo à sua volta. Ele só se importaria com o que está acontecendo à sua volta se isso afetá-lo. Essa é a realidade. Ele só consegue olhar para si, para dentro. Ele não olha para o próximo. A segunda coisa, o narcisismo. O narcisismo é algo muito próximo do egocentrismo. O narcisista é aquele que ele quer tudo somente para ele, mediante ele, e só ele que é o maioral, ou ele que é a pessoa central de tudo. A soberba, a pessoa soberba, que é a lição número 5. A soberba está muito ligada com o narcisismo, que também é um ídolo do coração. O 6º ídolo aqui descrito é o prazer. Em meio a tudo que nós estamos vivendo, muitas pessoas vivem pelo seu bel prazer de se auto-agradar. Não importa o que o outro está passando e não importa se por um acaso eu quero ter prazer, o problema é meu. E outra coisa, eu faço de tudo para ter aquele prazer. Eu posso usar pessoas para ter prazer, eu posso usar coisas para ter prazer e etc. Isso é o ídolo do coração, porque a gente coloca o prazer e todos esses outros ídolos no lugar de Deus. Então eu não vivo para agradar a Deus, eu vivo pelo meu próprio prazer. Um outro tipo de ídolo é a pornografia, que está ligada ao prazer também. Pornografia, todo mundo sabe o que é um ídolo do nosso coração. Muitas vezes é um ídolo danoso que destrói casamentos e etc, e famílias de um modo geral, onde muitos têm esse vício que nós devemos largá-los para a honra e glória do nosso Deus. Poder é um ídolo perigoso, as pessoas principalmente para pessoas que exercem algum tipo de liderança na igreja, na sociedade de modo geral. Às vezes o poder sobe a cabeça, e isso é um perigo para a vida do cristão principalmente. Sucesso em meio às mídias sociais, onde os likes, curtidas, compartilhamentos, seguidores estão na moda, o sucesso está em voga. As pessoas são medidas por quantos seguidores existem em rede social. E isso é uma inverdade, né? E esse sucesso muitas vezes é um sucesso irreal. Nós devemos largar esse vício também, esse ídolo do nosso coração. O outro ídolo do coração fala sobre a vaidade. Vaidade não só no sentido de que eu quero me embelezar para ter uma boa condição física e etc. Não. A vaidade aqui está ligada com o que o Eclesiastes vai dizer, que tudo
é mera vaidade. Eclesiastes vai dizer que ele já fez de tudo nessa vida. E tudo que não agradava a Deus, que está descrito lá nessa lição, se você não participou dessa lição, você pode voltar aí no YouTube da igreja, pegar lá a lição vaidade e participar dessa lição. É uma lição muito valiosa também. E a gente viu sobre a vaidade, a avareza, o amor, o apego ao dinheiro. Ou seja, a pessoa quer enriquecer por enriquecer e continuar cada vez mais rica, e não me interessa a necessidade do próximo, não me interessa a necessidade do outro, não me interessa o que os outros estão passando. Só me interessa o meu bolso, a minha forma de vida. É bem ligado ao egocentrismo também. A lição 12 fala sobre guardando o coração e dá várias lições de como a gente deve guardar o coração, principalmente pensando na questão de que para a gente guardar o coração, a gente deve guardar, na verdade, a palavra de Deus em nossos corações. E aí a lição 13, ela dá uma virada, justamente porque fala do senhorio de Cristo. O que isso quer dizer, né? E um texto muito querido para mim, esse texto de Filipenses 2, de 5 a 11, que é o texto dessa lição, onde fala sobre o senhorio de Cristo. O que é o cerne da lição? Ora, nós devemos abandonar os ídolos do nosso coração e colocar o Senhor como o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Vamos então abrir nossas Bíblias lá, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 5 ao verso 11, na palavra do nosso Deus. Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos então aqui seguir a nossa lição. A gente está na lição 13, página 42 da nossa revista, que está finalizando hoje. Diz aqui a nossa lição: Jesus Cristo é o Senhor. Frase simples, tantas vezes citadas e copiada. Tantas vezes citada e copiada, mas de importância que dificilmente poderá ser exagerada. Essa frase bíblica, registrada em Filipenses 2,11, foi a primeira confissão de fé da igreja cristã e é a mais antiga até mesmo que o credo apostólico. O conteúdo dessa frase é uma verdadeira bomba, capaz de detonar todos os ídolos do coração. Quando foi formulada pela primeira vez, tinha um conteúdo não apenas espiritual, mas verdadeiramente político, revolucionário, pois era um desafio aos poderes constituídos da época. Isso porque naquela parte do mundo, de 2000 anos atrás ou mais, em que alguns ousaram proclamá-lo, a palavra Senhor, Kyrios, em grego, era usada apenas para se referir ao César, isto é, o imperador de Roma. O imperador de Roma era a superpotência de então. E eis que surge um grupo de loucos, 1 Coríntios 4,10, anunciando que o Senhor, o verdadeiro Kyrios, não era o poderoso César de Roma, mas o carpinteiro judeu que fora executado na cruz por ordem do império.
É importante observar que, naquela época, apenas criminosos de alta periculosidade e que não eram cidadãos romanos eram crucificados. Os seguidores desse homem tiveram a ousadia de sair por toda parte anunciando que a crucificação, que o crucificado ressuscitara dos mortos. Por conta dessa mensagem, enfrentaram humilhações e não poucos foram mortos. O anúncio que eles fizeram ainda hoje ecoa e precisa ser relembrado. Jesus, o Messias, não é apenas um milagreiro, solucionador de problemas, como se fosse uma espécie de gênio da lâmpada. Nada disso. Ele é o Senhor. Esse é o nosso tema de hoje. Parece simples, mas é muito mais desafiador e exigente do que se possa imaginar. A Epístola aos Filipenses é curta, pode ser lida em poucos minutos. É de uma beleza e uma singeleza que dificilmente poderão ser rivalizadas. A cidade de Filipos, onde se localizava a comunidade cristã que recebeu a carta, era importante no contexto social, econômico e político do Império Romano. Localizava-se na região conhecida como Macedônia, ao nordeste da Grécia. O livro de Atos relata os acontecimentos dramáticos envolvidos na organização da comunidade cristã naquela cidade. Uma leitura da carta mostra que alguns conflitos estavam acontecendo. Filipenses 4, 2 e 3. Parece que Evode e Sintique, duas irmãs que eram membros destacados naquela igreja, haviam se desentendido. Paulo exorta para que elas se entendam. Pouco antes, Paulo havia feito um apelo emocionante à unidade cristã, Filipenses 1, de 27 a 30, e para dar exemplo de humildade, sem a qual na igreja não haverá unidade, fala sobre aquele que, tendo todo o poder e autoridade, Mateus 28, 18, abre mão de tudo, se humilha, para depois ser exaltado, recebendo o senhorio sobre todas as coisas, no céu e na terra. Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A teologia de tradição reformada usa o texto de Filipenses 2, de 5 a 11 e outros mais para falar dos dois estados de Cristo, isto é, de humilhação e de exaltação. O que queremos dizer quando afirmamos Jesus Cristo é o Senhor? Evidentemente, não há como esgotar a matéria com o estudo de hoje, mas estudaremos alguns pontos que nos são sugeridos para a vida. O que isso quer dizer, então? Aqui foi falado do imperador romano. O imperador romano era conhecido como Quírios, como Senhor. E é interessante também que o Antigo Testamento, quando se fala da Deus, a palavra Senhor, lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, a Bíblia foi toda traduzida para o grego numa tradução chamada Septuaginta, ou a tradução dos 70. Foi traduzida do aramaico, do hebraico, principalmente do hebraico e do aramaico, para o grego, todo o Antigo Testamento. E todas as vezes que a palavra Senhor aparecia no Antigo Testamento, a tradução do grego colocava essa palavra Kyrios, que quer dizer Senhor, o Senhor de todas as coisas, o Senhor Criador do universo, Deus. E o apóstolo Paulo, quando vai escrever a carta de Paulo aos Filipenses, a carta dele aos Filipenses, ele intitula Jesus Cristo como Kyrios também. No original a palavra é igual, Kyrios. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, o Deus do Antigo Testamento, o Senhor, o Kyrios do Antigo Testamento, o Todo-Poderoso lá, é esse Jesus Cristo que eu estou dizendo.
Ele é o próprio Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, 100% Deus e 100% homem. Ele é o Senhor de todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, aquele Deus que criou todas as coisas, Ele está aqui. Foi Ele que morreu e ressuscitou por nós. Ele é o Senhor da vida. E esse Senhor da vida se esvaziou de toda a sua glória, viveu entre nós, morreu numa cruz, foi ressuscitado e exaltado sobre todos, sobre tudo e sobre todos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma outra realidade que a lição vai falar também é exatamente essa realidade do imperador romano. O imperador romano também era conhecido como Quírios, como Senhor de todas as coisas. Era tido como um Deus. E aí o apóstolo Paulo, colocando essa palavra Quírios também, está falando assim, olha, existe um Senhor verdadeiro, que não é o imperador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É disso que essa introdução vai dizer, é sobre essa realidade que a gente vai estar discorrendo aqui. É esse Quírios, é esse Senhor, que quando a gente coloca um ídolo no nosso coração, a gente tira o trono desse Senhor e coloca aquele ídolo sobre o trono. E aquele ídolo começa a governar sobre as nossas vidas. Quando a gente ressalta mais uma vez, uma coisa que todos nós sabemos, Jesus Cristo é o Senhor. Essa afirmação quer dizer que nós devemos tirar os ídolos do nosso coração, lançá-lo fora e deixar Cristo reinar em nossas vidas. Amém, queridos? Então vamos seguir aqui a nossa lição nos tópicos. São apenas 3 tópicos, a lição é curta e a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre esse senhorio de Cristo para as nossas vidas. São 3 tópicos de reflexão. O primeiro tópico diz assim: um Senhor que exerce o seu senhorio de forma diferente. O texto de Filipenses diz que antes de ser exaltado, Jesus foi humilhado. Em sua argumentação, Paulo diz que Cristo Jesus assumiu a forma de servo. Isso aponta para a encarnação, isto é, a vida humana do Messias. Os evangelhos são unânimes em dizer que Jesus foi um servo. Marcos 10:45 e outros textos mais. Na véspera de sua execução, ele se humilhou a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. João 13, de 1 a 17. Em sua narrativa, Lucas diz que o mestre se posicionou junto aos seus discípulos não como quem manda, mas como quem serve. A lição extraída destes textos é clara. Jesus é um Senhor diferente porque serve. Ele não se posiciona como explorador ou dominador dos seus seguidores. Antes, se apresenta como modelo porque lidera servindo. E ao servir, lidera. Parece uma contradição, mas não é. Com isso, ele nos dá um exemplo, como ressalta o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2:21. Este é um desafio tremendo para a vida de cada um de nós, seguir o Senhor que é servo, nos tornando servos uns dos outros pelo amor. Aqui, essa lição é fantástica porque apresenta um Senhor, um Jesus Cristo que é soberano sobre todas as coisas, mas ele se esvaziou dessa sua glória, continuando soberano sobre todas as coisas. Ele se mostrou humilde para com o seu próximo, humilde para com os seus. Ele não foi só humilde, como aqui o texto vai descrever diversas coisas, ele serviu ao próximo. A pergunta que a gente pode se fazer hoje é o quanto nós estamos servindo ao nosso próximo. Quanto nós estamos servindo àquele que está necessitado. Quanto que nós estamos servindo o nosso irmão em Cristo Jesus. E servindo aqui, eu não estou dizendo somente na questão financeira, de ajuda, cestas básicas, isso não.
Aqui Jesus fez muitas coisas, mostrando esse serviço. Uma pessoa, um Senhor Todo-Poderoso, lavou os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Ele liderou. A liderança de Jesus Cristo é muito interessante porque, eu já falei isso uma vez, mas vale a pena repetir, Jesus Cristo ele ensinava o que os apóstolos deveriam fazer. Jesus Cristo fazia junto o que os apóstolos deveriam fazer. E Jesus Cristo enviava os apóstolos para eles fazerem sozinhos. E depois, Jesus Cristo pedia relatório aos seus apóstolos do que foi feito. A liderança dele é fantástica. A gente deve aprender com ele sobre essa realidade. E isso tudo ele fez com muito amor, humildade, servindo ao próximo. Quanto que nós, como Igreja Presbiteriana de Araçás, temos servido ao próximo, temos servido a nossa comunidade. E a melhor forma de servir a nossa comunidade não é só fazer obras sociais e etc. Não, é apresentar o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Esse Evangelho que transforma. Nós podemos sim distribuir cestas básicas, nós podemos fazer o trabalho social, podemos, devemos fazer, mas o fundamental é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja não é ONG. Nós precisamos falar do Evangelho de Cristo. Nós precisamos atender sim ao necessitado, numa ação diaconal, de serviço. Mas o melhor serviço que nós podemos apresentar ao nosso bairro, à nossa cidade, é o Evangelho. É proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que nós temos essa ideia de construir um templo novo. Mas o templo novo não é para servir somente a cada um de nós. Pense nisso. O templo novo é para que esse templo possa servir a outras pessoas que escutem do Evangelho de Jesus Cristo naquele lugar. É por isso que a Igreja Presbiteriana de Araçás, o Conselho da Igreja, tem programado uma replantação de Riviera da Barra. Por quê? Porque a ideia é servir aquela comunidade não só com a ação social, mas com o Evangelho de Jesus Cristo, para que pessoas sejam tocadas e libertas do pecado. É uma realidade que a gente deve pensar. A igreja nasceu para servir, mas a igreja não nasceu para ser ONG somente. Ela nasceu para servir, falando da palavra de Deus. Ela nasceu para servir, para atender sim também aos necessitados, mas para falar a esses necessitados da palavra do nosso Deus. O Evangelho de Jesus Cristo que salva, que liberta, que transforma as nossas vidas. Então o primeiro ponto é um Senhor que exerce seu senhorio de forma diferente. É diferente porque ele é humilde e ele é servo. Segundo ponto, vai dizer o seguinte: um Senhor que exerce o seu senhorio de forma completa. Voltando nossa atenção para o texto básico deste estudo, Filipenses 2, 5 a 11, versos 5 a 11, encontramos a declaração de que a Jesus foi dado nome acima de todo nome, e que a este nome se dobrará todo o joelho no céu, na terra, e toda a língua confessará que Ele é Senhor. Paulo aponta para o senhorio cósmico, isto é, universal de Cristo. Essa afirmação pode soar exagerada. Afinal, quando olhamos à nossa volta, vemos tantos sinais que apontam para outras direções: guerras, corrupção, violência, devastação ambiental, desprezo dos valores básicos da fé cristã, enfim, tanta coisa negativa que podemos até ficar abalados. Mas diante de tanta coisa má, a mensagem cristã permanece a mesma. Jesus é Senhor que exerce o seu senhorio sobre todas as coisas. Nada escapa ao senhorio de Cristo. Essa mensagem é encontrada no Apocalipse, que fecha com chave de ouro a revelação bíblica. Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O cristão deve ter como marca de sua vida a esperança. O mal não terá a última palavra. Não percamos nem a fé, nem a esperança, nem o amor. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei de toda a terra. Meus irmãos, isso aqui é tremendo.
Isso aqui eu venho falando também diversas vezes, em pregações, em aulas. Eu sempre falo que Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo, sobre todos, e é uma verdade. Por que é bom saber disso? Por que é bom entender essa realidade da soberania de Cristo sobre tudo e sobre todos? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, e eu estava até conversando no trabalho sobre isso, as pessoas às vezes perguntando por que Deus deixa acontecer pandemia e vários outros tipos de coisas. E aí me perguntaram, porque as pessoas no trabalho me conhecem, às vezes me chamam até de pastor. E eles me perguntaram isso, eu respondi assim, bom, a pergunta está errada. A pergunta deveria, por que o ser humano pecou contra Deus? Porque colocar a culpa do nosso pecado em Deus e falar assim, poxa, Deus permitiu a pandemia. Não, Ele permitiu a pandemia, sim, mas por causa do nosso pecado. A culpa foi nossa, não foi de Deus. O que está acontecendo hoje no mundo é consequência das nossas ações pecaminosas, da consequência do desmatamento desenfreado, da violência contra a natureza, da violência contra o próximo e outras coisas mais. Então nós precisamos entender isso, que está acontecendo isso tudo não é porque Deus é um Deus mau, mas sim porque nós, seres humanos, somos pecadores e temos como consequência do nosso pecado, de modo geral, isso tudo que está acontecendo, pandemias, guerras, rumores de guerras, brigas, contendas e etc. A gente precisa ter isso na nossa mente, porque Jesus Cristo, Ele continua soberano, reinando sobre tudo e sobre todos. E meus irmãos, eu te garanto uma coisa, Ele tem amenizado ainda muitas coisas por causa da igreja do nosso Senhor, por causa da igreja dele. E se não fosse a igreja de Cristo na face da terra, seria muito pior. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a realidade. Então, queridos, Jesus Cristo, Ele reina e governa sobre tudo e sobre todos. Quando a gente fala que um mundo jaz no maligno, e as pessoas, alguns colocam o inimigo das nossas almas, o diabo, como Senhor do mundo. Não, o Senhor do universo é Jesus Cristo. Ele governa, Ele orienta, Ele manda e nós somos seus servos. É exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Então Ele é um Rei e um Senhor por completo, como a lição está nos ensinando. Ele não é um rei somente no céu, não, Ele é o rei de tudo. O universo está debaixo da soberana vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nos dá esperança. Como a lição vai dizer aqui, meus irmãos, o mal não vai prevalecer. No final, o vencedor já está feito, ele já venceu. Jesus Cristo que é vencedor. Ele é a nossa esperança em meio a tudo que estamos passando. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua e para a sua vida. A terceira lição que a gente pode ter aqui nessa lição, que a gente tem nessa lição, é um Senhor que exerce seu senhorio na vida pessoal de cada discípulo. É um Deus pessoal. Diz assim a lição: Jesus é apresentado nas páginas do Novo Testamento não apenas como Senhor universal, mas também como Senhor pessoal. Cada cristão tem de se submeter a vida, a Ele. A propósito, o Novo Testamento o chama muito mais vezes de Senhor do que de Salvador. A tradição da piedade cristã popular enfatiza Jesus Cristo como Salvador. O problema é quando se esquece que Cristo é Senhor. Reduz a obra de Cristo a um papel de Salvador. Reduzir a obra de Cristo como papel de Salvador não é um exercício fiel ao espírito do Novo Testamento. Deve-se ressaltar, porém, que o senhorio de Jesus Cristo é exigente.
O estudo do Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, capítulo 5 a 7, mostra como discípulo, isto é, o compromisso de seguir Jesus é mais do que simplesmente receber bênçãos e graças. O discípulo é desafiado a obedecer a Jesus Cristo em tudo. O Senhor nos chama para que tomemos a cruz. Tomar a cruz não é sinônimo de passar por sofrimento, como muita gente pensa. Na verdade, essa expressão significa sacrificar alguns desejos tão fortes que temos, como, por exemplo, o desejo de vingar e não perdoar, para seguir Jesus de forma coerente. Dizer que é cristão é muito fácil. O difícil é se submeter diariamente ao senhorio de Cristo, vivendo em solidariedade, em perdão, em amor a Deus e ao próximo. Não basta reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. É preciso confessar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Concluindo, é importante ressaltar que Jesus Cristo é de fato um Senhor diferente. Não há problema em repetir que, em seu senhorio, ele não explora seus discípulos, ao contrário de muitos que ousam usar seu nome e abusam da boa fé dos seus seguidores. Jesus Cristo é o Senhor servo. Ele nos desafia a viver de igual maneira. Jesus Cristo é o Senhor que derrotou e derrotará completamente todas as forças do mal. Essa é a poderosa mensagem dos últimos 4 capítulos do Apocalipse. Jesus Cristo é o Senhor individual, que age na vida de cada um, que se chama pelo seu nome. Levada às últimas consequências, essa experiência habita o discípulo a dizer como Paulo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diante disso, somos desafiados e motivados a buscar dia a dia uma submissão de verdade ao senhorio de Cristo, e não apenas de palavra. A única maneira para demonstrar e destruir os ídolos do coração é reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e que a Ele devemos nos submeter incondicionalmente. O que isso quer dizer, esse é o último tópico da lição? Queridos, quando a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós devemos ter em mente que a nossa vida, o nosso querer, deve ser submetido à vontade de Jesus Cristo. Ele é Senhor. E é muito interessante essa questão que ele fala, que muitos vão dizer, não, que Jesus Cristo é Salvador, e esquecem do senhorio dele. Então ele me salva e eu posso viver conforme eu quero viver. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Ele é Senhor, Ele é Salvador, sim. Ele nos salva do nosso pecado para que vivamos conforme a vontade dEle. Porque Ele é Senhor. É isso que nós devemos aprender e entender. Jesus Cristo não é somente Salvador. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ou seja, a nossa vontade deve ser submetida, deve estar debaixo da vontade de Cristo. Como o apóstolo Paulo vai dizer, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele viveu para Deus, o apóstolo Paulo. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, as vontades dele estão crucificadas com Cristo. A maneira dele ver a vida está crucificada com Cristo. As vontades dele estava crucificada com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Ou seja, a vida dele era Cristo. É exatamente isso que todo cristão deve entender e perseguir. E aí ele vai seguir aqui. Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, ou seja, ele continua sendo pecador, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Ou seja, o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu só sigo a Jesus Cristo. A minha vida é seguir a Jesus Cristo. Não importa as minhas vontades, as minhas demandas, não importa o meu querer, importa obedecer, respeitar, me submeter ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós conseguirmos fazer isso todos os dias, nós vamos estar abandonando o ídolo dos nossos corações, os ídolos dos nossos corações, e vamos estar colocando o Senhor Jesus Cristo na centralidade da nossa vida. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça relembrar diariamente ao acordar que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador sim, mas Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, e eu devo submeter todas as minhas vontades diante dEle, para que Ele viva em cada um de nós. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez? Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença, Pai. Queremos jogar a Ti que em nome de Jesus o Senhor possa, de fato, Senhor, relembrar a cada manhã que nós devemos nos submeter à Tua santa, gloriosa, majestosa, poderosa vontade em nossas vidas. Que nós um dia possamos dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pai eterno, em nome de Jesus, muda a nossa história. Muda a história da Igreja Presbiteriana de Araçás. Que os ídolos dela sejam colocados ao chão, para que o Senhor reine, governe, lidere, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe as nossas vidas, as nossas famílias. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe e guarde. Você que por um acaso não conseguiu acompanhar todas as lições estão aí no canal do YouTube da igreja. No próximo domingo a gente já vai estar estudando outras lições. Que Deus esteja abençoando a sua vida, e guardando o seu coração. E lembre, não confie no seu coração não. O coração do ser humano é enganoso. Confie mesmo, sabe em quem? No Senhor soberano, Jesus Cristo. Deus abençoe e até logo mais à noite, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Um abraço, Deus abençoe você e sua família, e até logo mais às 19 horas. Abraço, queridos. Deus abençoe.